Olá! Sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza, terapeuta holística, e se você sente afinidade com a minha energia, esse programa é para você. Hoje escolhi um assunto um tanto quanto polêmico para conversar com vocês, porém muito real e muito presente no nosso cotidiano, tá? Essa semana eu estava assistindo uma live do padre Fábio de Mello, que eu gosto muito, muito, muito das lives dele, porque ele traz assuntos bem cotidianos e assuntos que chegam para ele como sentimentos, dúvidas, como uma agonia que as pessoas querem sanar, né? As pessoas procuram ele para um acalento, né? De alma, de coração, de mente. E aí ele traz esses assuntos, né? Em discussão para as lives. E aí ele explana sobre o assunto, enfim, ele traz algumas reflexões. E eu vou trazer algumas reflexões que essa live me trouxe, né? Então, quando a gente fala de comportamento humano, quando a gente fala de forma de vida, né? De organização social, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está falando da forma como os seres humanos levam a vida, a forma como eles se guiam, né? Guiam seus pensamentos, seus atos e suas rotinas. E ele falava de algo muito comum que eu me identifiquei por muito, muito tempo e ainda hoje, se não sou uma pessoa vigilante, é uma pessoa que está em constante transformação, me pego ainda vivendo dessa forma e vocês vão se identificar também. Sobre como nós temos a dificuldade de viver o hoje. Já falei sobre isso aqui e volto a repetir, né? Porque se tem uma coisa que essa pandemia ensinou a gente e tá ensinando e tá querendo ensinar, é como a gente tem que valorizar o momento presente. Então, quantos de vocês já não se sentiram naquele modo automático de iniciar a segunda-feira um tanto quanto desanimado, porque era segunda-feira, de trabalhar a semana inteira, e aí quando chega sexta-feira, final do dia, respira aliviado, porque graças a Deus passaram-se os 5 dias difíceis. E aí você teria 2 dias de respiro, de paz, de tranquilidade, 2 dias para poder estar com as pessoas que você ama, 2 dias para poder não se preocupar com coisas que você não concorda, de dias para poder fazer aquilo que você gosta de fazer. E a gente se identifica porque a gente vive nesse modo, né, constantemente. A gente vem de uma geração, de uma era, né, onde produzir era o mais importante e era o necessário. Né? Então a gente vem ali a partir da Revolução Industrial, formação, né, dessas próximas sociedades, a gente vem com esse pensar de como o produzir é importante e produzir a qualquer custo, seja o que for. Não necessariamente produzir para ter um retorno financeiro, mas sim também para ter um retorno financeiro, porque afinal de contas a gente precisa sobreviver, né? E é o que a maioria de nós faz. A gente sobrevive. E aí, essa dificuldade, né? Então pensem comigo, que triste, que difícil, que sofrimento desejar que a vida passe rápido. Que esses 5 dias nem sejam sentidos, não sejam lembrados, não sejam vividos. Eu tive muito isso
quando me deu eu chamo de despertar espiritual, essa necessidade que eu senti de buscar algumas outras respostas para os meus questionamentos que não estavam ali impostas para mim. Quando eu decidi não me contentar com aquilo que me disseram que era a vida, eu tava nesse looping, nesse fluxo. Então eu lembro que eu entrei num desespero de... Bom, eu começava a trabalhar cedo, então eu levantava, né, fazia o meu café da manhã, ia trabalhar, e todo o resto que eu fazia do meu dia era para estar novamente disponível ao trabalho no outro. Então, às vezes eu estudava coisas que eu não concordava, às vezes eu tinha atitudes que eu não considerava corretas, mas não que não eram corretas moralmente, elas eram corretas moralmente, mas não era aquilo que eu acreditava. E imagina tu passar dias e dias e horas e meses e anos fazendo uma coisa que tipo assim, ó, cara, eu tô fazendo o que me mandaram, mas assim, ó, sinceramente, eu acho que isso aqui, ó, não vai agregar em nada. Não vai transformar nada, não vai modificar nada. E sempre indo dormir muito cedo, para no dia seguinte estar disposta a correr contra o tempo novamente. A gente vive na máquina, né? À mercê dessas imposições. Então foi a partir desse momento, a partir de eu perceber esse comportamento que me deu essa... Eu digo assim, não é possível que eu tenha que viver a minha vida inteira dessa forma. Não faz sentido. Não me traz vontade de viver. E é realmente isso. Se a gente vive no automático, se a gente vive não percebendo as sutilezas do caminho, não percebendo o momento presente, a gente vive desejando que a vida passe. E aí, chega uma pandemia mundial que diz assim, olha, ela passou. E agora? O que tu vai fazer? E a gente fica perdido, a gente fica, né? Eu fico visualizando assim uma cena, sabe, as pessoas uma batendo contra a outra, assim, sem saber para que lado ir, porque a gente ficou perdido. Porque a vida esfregou na cara da gente que tudo aquilo que a gente acreditava que estava sob o nosso controle, na verdade não está. E que de todo aquele materialismo e toda aquela necessidade de coisas concretas, porque a gente está buscando o concreto, convenhamos. No nosso dia a dia a gente está buscando coisas palpáveis, né? Coisas aqui, ó, que eu posso sentir fisicamente, ou são objetos, roupas, acessórios, títulos, diplomas. A gente está buscando um reconhecimento que seja palpável, que alguém te olhe e diga assim, não, ó, tô te dizendo, tu é bom, tu é inteligente, tu é bonito e tu é capaz. Porque a gente não consegue acessar isso dentro de nós mesmos, então a gente está buscando esse palpável por fora. E aí a gente se dá conta que a gente não tem o controle de tudo disso. A gente começa a ter que olhar por um outro lado, um outro viés. E é aí que entra a espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de uma religião específica. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de espiritismo. Isso é uma coisa que ainda confunde muito a cabeça da maioria das pessoas que não trabalham nesse meio, que é espiritismo é uma doutrina religiosa. A espiritualidade não tem uma doutrina, um caminho, um mandamento, um livro sagrado para ser seguido. Não tem uma norma específica, não tem uma regra. Mas a espiritualidade é o teu contato íntimo com os teus sentimentos e as tuas sensações
e tudo aquilo que existe ao redor de nós que nós não podemos ver nem tocar, mas a gente pode sentir em algum nível de consciência, de emoção. É como a fé. A fé, ela existe. Ela é a crença em algo que você não consegue enxergar, você não consegue tocar, mas você consegue sentir. Então a espiritualidade vem para mostrar pra gente que existem N outras formas da gente viver com mais tranquilidade, com paz, com a percepção daquilo que é realmente valioso para nós. E ela nos ensina a sair desse modo automático. Muitas pessoas ainda questionam a espiritualidade, assim como questionam a fé, né? Então, se você é uma pessoa que tem bastante fé, pode já ter sido questionado sobre isso. Questionam a espiritualidade buscando uma comprovação, buscando uma materialização da espiritualidade. Só que quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de algo tão grande, tão maior do que o nosso próprio entendimento. E a gente quer desesperadamente relacionar a espiritualidade com algo que a gente conhece. Mas ela vai muito além disso, ela é muito ampla e ela é muito mais dos nossos sentidos que não estão apegados ao materialismo. A nossa intuição, por exemplo, está totalmente ligada à nossa espiritualidade. Mas a gente não aprendeu a desenvolver a nossa intuição, aquele tal daquele sexto sentido, sabe? E aí a gente quer dizer, mas me comprova que o sexto sentido, ele realmente é 100% certeiro. Mas, meu amigo, ouça o teu sexto sentido. Dê voz para a tua intuição. Aplique aquilo que a tua intuição te comanda. E aí você terá os seus resultados. Não é um experimento científico. Não é um produto químico que tu coloca. Existem reações químicas no nosso organismo, das nossas próprias substâncias que reagem dentro da espiritualidade. Mas não é uma coisa que a ciência coloca na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Me expliquem cientificamente o amor. Vocês sabem como é que os cientistas medem o amor? Através da energia da pessoa. A pessoa tá lá, sentada, vai assistir imagens de amor. Coisas carinhosas, coisas doces, coisas amorosas. E vai emitir, o corpo físico vai emitir uma vibração que eles denominam compatível com a denominação do amor. Então, o ser humano, ele busca incansavelmente, né, uma explicação materialista para aquilo que não dá para explicar materialmente. Eles buscam uma explicação mundana e humana que, convenhamos, né, gente, é bem limitada. Acho que já deu para perceber que a gente tem uns limitezinhos aí, né, em muitas questões. E aí o ser humano busca isso para uma coisa que transcende. A espiritualidade, ela transcende. Ela vai além do que tu pode imaginar, mas tu pode sentir. Basta querer. E ao contrário do que muitas e muitas pessoas afirmam, pessoas que ainda não conseguiram sentir, se conectar com essa vibe da espiritualidade,
A espiritualidade também não é um oba-oba. Ah, qualquer coisa é espiritualidade. Ah, em qualquer frisinho na barriga é espiritualidade. A espiritualidade, ela exige uma conexão. Ela exige que tu saia desse modo automático. Ela exige que tu esteja vigilante. O que é estar vigilante? Gente, tu tá fazendo uma reeducação alimentar, tá? Tu tá com diabetes, hipertensão, alguma coisa que exige de ti que tu mude os teus hábitos, tá? A pandemia seria uma boa comparação com isso, tá? Ela tá exigindo que a gente mude nossos hábitos, só para vocês entenderem. E aí tu vai procurar um nutricionista e vai fazer uma reeducação alimentar. Isso exige que tu acorde todos os dias disposto a seguir aquele plano alimentar. Se tu seguir o teu plano alimentar um dia e 3 não, tu vai ter o resultado que tu deseja? Não, né? Ai, eu quero viver uma vida mais leve, uma vida mais plena. Aí eu uso esse discurso maravilhoso, mas eu não pratico. Eu não estou vigilante, eu não estou atento, eu não estou proposto, eu não estou disponível a todos os dias fazer aquilo ser eficaz na minha vida. Não é fácil. E vou dizer, não é prazeroso o tempo todo. O resultado é prazeroso, mas ele exige um esforço de ti que às vezes tu até pensa, ai, mas que sentido da vida o quê? Mas tá, deu. Eu acho que eu vou voltar pro automático, porque pelo menos eu fazia as coisas de qualquer jeito e... Tava infeliz? Tava, mas... cansei. Né? Como a gente é ser humano, a gente tem isso, né? Então, o bonito da espiritualidade é que ela realmente ela te coloca frente a frente com o teu próprio boicote. Ela te mostra como que tu é capaz de limitar a tua capacidade. Ela te coloca frente a frente contigo mesmo. E essa vigilância é contigo mesmo. É com os teus pensamentos, é com as tuas atitudes, é com a tua zona de conforto, é com aquilo que foi lhe ensinado uma vida inteira que era correto e agora tu já não sei mais se faz sentido. É uma busca. A espiritualidade, ela não é o ponto final. Ela é uma busca. Ela é o poder aproveitar o momento de agora. Hoje, eu, Bibiana, fazendo esse programa para vocês. O que eu tô aprendendo daquilo mesmo que eu tô falando? Que insight eu tô tendo de tudo isso para poder trazer para minha vida? É o hoje. É o agora. É o viver com consciência, com estado de espírito. Não é mágica, não é tudo ou qualquer coisa. É um estado de conexão consigo, com o mundo, com a natureza, com o tempo, com as pessoas, com aquilo que realmente faz sentido e faz o teu coração vibrar. Porque viver no automático todo mundo faz. É dolorido, mas é fácil. Larga um pouquinho essa racionalidade. Ninguém precisa comprovar nada para que a tua vida faça sentido. Se liberte daquilo que tá te sufocando, que tá te amarrando, que tá te deixando nesse padrão de comportamento que já não faz sentido, há muito tempo. Mas tu ainda não teve o start de sair dele.
Porque se é pra gente estar vigilante, que a gente esteja vigilante com algo que traz esse acalento para nossa alma e para o nosso coração. Não com algo que não agrega, que faz sofrer e que pesa. Então se dê a oportunidade de se conectar com a espiritualidade, com a presença, com o amor, com a gratidão, com o sentir, que eu tenho certeza que a tua vida vai ficar muito, muito, muito mais amorosa e vai fazer muito mais sentido. Obrigada pela atenção de todos. Até o próximo.